essa empolgação da Mari, nós começamos... Se ela deixar gravar o vídeo de lidos. Com muita empolgação da Mari hoje, vamos começar a gravar o vídeo de lidos. Isso daí, que foi um desastre total. Fica aqui, pai. Pode ficar aqui bem gostoso. Pode brincar. Eu deixo você brincar. Dá meu saquinho do sorteio pra ela, tá pra ela brincando. E aí, hoje é dia de gravar vídeo de lidos. Até que enfim! Foi um desastre. Mas também por quê? Esse ano, tudo que não aconteceu no último ano está acontecendo esse ano, gente. A Mari ficou doente 3 vezes. Não foi uma, não foi duas, foi 3 vezes. A semana que era pra ter passado lendo Jane Eyre, que eu tava muito empolgado. Eu tô empolgado com Jane Eyre, na verdade. Eu passei no hospital todo dia à noite. Velho do céu! Né? Tinha que levar pra consulta, tinha que levar pra exame, tinha que pegar a consulta, resultado, depois tinha que levar de novo porque ela ficou doente de novo. Então não há leitura que renda desse jeito, né? Mas até que as minhas renderam devido a algumas leituras atrasadas no mês passado. Mas enfim, vamos lá, né? Pra não ficar muito tempo. Bora! Iniciei mais uma série de romances de época, dessa vez foi Os Revenues da Lisa Kleypas, né? O segundo contato que eu estou tendo com Lisa Kleypas. Eu li As 4 Estações do Amor e eu amo essa série. O que me quer fazendo assim com a mãozinha? Pra não focar no seu rosto. Então eu comecei a ler essa série com a Fernanda Ozânio. Nós pretendemos ler a série completa, então eu comecei com Um Sedutor Sem Coração. Nós vamos acompanhar a história de uma viúva, que é a Kathleen. Ela é casada com um dos Revenues. Era casada, né? Porque ela ficou viúva. E o Davon, que se eu não me engano é primo do marido dela, que morreu, o Theo, ele está indo pra propriedade onde ela mora para poder se apossar, tomar conta das terras, né? Que as mulheres geralmente não herdam as propriedades. Então o parente mais próximo, que é o Davon, vai, né, se apossar para poder tomar conta. Bem, a história gira em torno disso. Eu gostei da história, só que não foi um romance de época que me arrebatou, pra ser sincera com vocês. Por quê? Primeiramente porque a autora não focou simplesmente na história desse casal, como se fosse 2 histórias paralelas. Acompanhamos a história da Kathleen e do Davon, e a Ellen, que é uma das irmãs dela, se eu não me engano, com o Easterborn, que é o casal protagonista do próximo livro. Não que tenha sido ruim, foi bom, mas eu achei que deixa muito a desejar a história da Kathleen e do Davon. Faltou um pouco mais de construção, falta de foco nesse casal protagonista mesmo. Porém, teve alguns eventos que aconteceram, algumas reviravoltas no meio da história que eu gostei, que eu não tenho visto, sabe, em outros romances de época, que deu uma apimentada pra história. Não digo apimentada em parte de cenas hot, tá? É isso sim, vocês conhecem ela. Não, a gente conhece. Apimentada de ação. Houve uma tragédia, vamos dizer assim. Então, isso foi até legal, não chamou atenção, a minha e da Fernanda. Então, eu dei um 4 pro... Eu dei um 4. Sobe. Eu dei um 4 pro livro e já estamos lendo o segundo, que é Uma Noiva para Winterborn, que é a história da Ellen e do Winterborn. Pra leitura, até um negócio ruim nas vistas. Olha assim, ainda mais aqui que tá dando um reflexo do sol. Você olha e fala assim, velho do céu. Ai, meu astigmatismo. Pior que ele tem mesmo. Ele tá vendo tudo raios, verde. Enfim, olha essa capa. Esse livro eu li numa leitura conjunta com outras meninas, porém eu fui a última devido aos contratempos da minha vida, então eu acabei terminando este mês. E esse livro já se tornou um favorito do ano, tá? Vocês aguardem que ele vai estar no top favorito de 2022. Pode ser que tenha outros livros que você goste mais. Mas... não, ele foi 5 estrelas favoritado. Olha que legal, ela colocou muito todas as suas marcas de texto aqui verde, como se não bastasse o tanto de coisa verde. Você colocasse que é laranja, vermelho? Poderia ser laranja, dar um contraste legal. Não, tem que vermelho combinar. Também, azul. Eu gosto de combinar tudo neste canal. Então, acompanhamos a história da Nora. A Nora, ela... vou resumir bastante, pra não ficar muita coisa. A Nora, ela meio que está muito desanimada da vida no começo da história, não vê mais perspectiva em nada. Alguns planos da vida dela não têm dado certo ao longo, né, de sua trajetória. Então ela chega no impasse em que ela não quer mais viver. Comete suicídio, só que ao invés dela passar para outra vida, para o outro lado, ela se depara, ela acorda nessa biblioteca da meia-noite. O que seria essa biblioteca da meia-noite? Seria, né, como se fosse uma linha no meio entre a vida e entre a morte. E nessa biblioteca, ela tem vários livros. Cada livro é uma perspectiva, é um sonho, é um caminho que ela poderia ter seguido, mas não foi. Por exemplo... Que viagem.
Por exemplo, o Mikael é formado em faculdade de música, ele poderia ter sido maestro, mas acabou não dando certo e hoje ele é coordenador de produção. Então ele cai dentro dessa biblioteca, ele encontra o livro da vida dele, ele vivencia o que teria acontecido se ele tivesse se tornado maestro. É mais ou menos assim, acho que deu pra vocês entenderem. Então a Nora se depara com várias oportunidades que ela tenha perdido ao longo dos anos, vários sonhos que não deram certo, escolhas e arrependimentos, principalmente o livro dos arrependimentos é um ponto muito importante que é levantado aqui na história. Então eu gostei muito dessa premissa porque ao longo da minha vida, não só da minha, mas acho que vocês também devem ter tido, a gente pensa, se eu tivesse seguido por esse caminho, se eu tivesse tomado essa decisão. Resumindo, gente, como que a minha vida é uma vida típica, meus empregos anteriores foram na padaria, eu podia ter virado padeiro, trabalhando numa oficina. E, bom, alguns eventos marcantes na minha vida poderiam... Mas você não estaria aqui hoje. Ter levado a muita merda, talvez, mas enfim. Talvez não... Então, essa é a questão. É isso que o livro levanta. Não importa a escolha que você tenha feito. Nenhuma vida vai ser perfeita. Sempre vai ter alguma coisa que vai te desagradar, você não vai estar contente. É isso que o livro levanta. E eu gostei. Só tenho uma coisa de te falar. Ela tá cagada, viu? Eu só tô esperando você acabar aí pra não perder o clima. Mas como se não acaba, eu vou cortar. O pessoal sabe que... Tá, então, peraí, gente. Pausa. Deu tempo até da minha bebê pegar o livro da Glaucia, que de tanto que ela falou e não estava gravando. Eu fiz quase uma resenha do livro falando sozinho e não estava gravando. Vai, prossiga. Lenha. Bem, como a Mari está mostrando pra vocês, eu li As Mil Noites com a Alba e com a Francimone. Esse livro é uma recontagem da história de As Mil e Uma Noites. Eu não li a história original, tá? Mostra. Mas vamos conversar a história da protagonista. Ela se casa com Lomelk, que é o cara, né, das Mil e Uma Noites. Esse cara foi acometido por uma maldição, que ele não está meio que suas faculdades mentais, vamos dizer assim, porque ele assassina todas as mulheres que ele se casa. Ele já se casou mais de 300 vezes, mais de 300 vezes, se eu não me engano. Então ele escolhe uma moça de cada aldeia para se casar e ele as mata, né, na noite de núpcias. Então vamos ocupar a história da protagonista. Ela se voluntaria no lugar da irmã dela, porque ela não quer que a irmã, né, seja morta. Jogos Vorados. Mais ou menos isso. A princípio básico é isso. Ela se voluntaria e vai no lugar, né, da noiva e se casa com o Lomelk. Mas a bichinha é esperta, então ela vai enganando ele todas as noites, contando histórias da vida dela com a irmã dela. E ele fica curioso, o Lomelk, pra saber que raiz, né? Porque depois que ele matá-la, ele pretende casar com a irmã dela, né? Já que tem moça sobrando aí, ele pode casar quantas vezes quiser. Então, ele lá vai cozinhando ele todas as noites, contando histórias dela, com a irmã dela, da família, e ele vai acreditando, vai, né, vai caindo. Eu acho que tem alguns pontos, assim, que pra mim podem ter sido um pouco falhos. Por exemplo, esse fato, né, do Lomelk matar uma noiva, né, toda vez que se casa, e a família, ninguém fazer nada, todo mundo aceitou muito facilmente, por mais que ele seja um rei tirano, né, ele é considerado tirano. Eu gostei da forma que a autora construiu o motivo, né, que justificou toda essa maldição por trás, que fazia ele matar as esposas. E esse livro também ele tem um toque de magia. Também gostei da ambientação cultural. Um pontinho que me irritou também foi a autora repetir a forma que eles se denominam. Quando eles chamam uma pessoa, eles repetem o nome e o sobrenome inteiro várias vezes. E isso irritou eu e as meninas, a gente comentou, porque toda hora ficava... É como se fosse, vamos falar assim, aquele que não deve ser nomeado. Ah, aquele que não deve ser nomeado, mas eu fui na casa daquele que não deve ser nomeado. Então ela repetia várias e várias vezes na mesma página. E o livro já é curto, então ficava bem repetitivo. Ficou na sua mente como um mantra. Então, isso, ficava aquilo batendo. Então, brincadeiras à parte, a gente sabe que aqui é a cultura, a forma que foi construída. Eu dei um 3,5 por livro. Eu esperava um pouco mais, confesso pra vocês, tá? Porque muitas pessoas falaram que era bom, mas... Cara de safada. Vamos dar um pouco de sossego pra gente gravar, vamos? Eu reli Não Pare, da FML Piper, com a Duda. Essa é uma série nacional que eu gosto muito. É uma série jovem, tá? Em torno de uns 17 anos. Então tem todos os dramas adolescentes, tem todos os romances, todo aquele ar de mistério, de bad boy. Mas, mesmo assim, eu gosto. Aqui nós vamos acompanhar a história da Nina. Toda a vida ela viveu... Tá, pega, Nini, sei que você gostou. Toda a vida ela viveu fugindo com a mãe de cidade em cidade, sem explicação nenhuma. A mãe dela não se instalou em nenhum lugar. Na hora que ela tá fazendo amizade, a mãe dela... capa fora, vai pra outro lugar. E ela fica muito chateada com isso, porque ela não consegue criar raiz, não consegue fazer amizade, não consegue namorar, não consegue construir uma vida em nenhum lugar. Até que a mãe dela decide, enfim, ficar num lugar. E aí a história começa a acontecer, porque ela acaba descobrindo que todas essas mudanças, todas essas fugas, é porque a morte está atrás dela querendo matar. E a morte é representada por um bad boy muito bonito. Agora eu entendi o título. Não Pare? Que ela fica fugindo? Depois de tanto que eu falo desse livro pra você? Não, você não falou a história, a sinopse.
Mas você nunca prestou atenção. É sempre assim. A gente nunca tá certo, não adianta discutir. E a morte é personificada por um cara bonitão, né? Que se veste todo de preto. E a missão desse cara, que é o Richard, é matar a Nina. Ele que é o responsável por matá-la. Porém, Porque ele se ela é um aproxima... ser demoníaco, alguma coisa. Esses olhos de gato dela aqui diz tudo. Eu não vou explicar qual é o segredo dos olhos de gato, vou explicar mais pra frente. Só que quando o Richard se aproxima pra matá-la, o que acontece, gente? Adivinha aí? É o velho clichê, ele se apaixona por ela. Exatamente, mas o Richard também tem uns segredos por trás, porque pessoas como o Richard, porque ele não é o único, né, não conseguem ter sentimentos, não conseguem sentir, né, um toque, um beijo, um abraço, sentimentos humanos. Enfim, gostei bastante dessa leitura, né, releitura na verdade, não sei quando eu vou reler os outros, mas está aí, uma indicação de nacional que eu gosto muito. Você falou que tinha sido 7, eu tô vendo 8 livros aqui. É 8, é porque eu terminei essa semana. Deixa eu falar sobre minha leitura, vai? Vai! Eu sei até resenha nesse canal, o livro que eu li, o único livro que eu li na verdade, eu li outro aqui pela metade, mas não vou falar sobre ele, não vou falar sobre ele. Uns 300 e poucas páginas já leu, né? Mais de 400, que foi de Jane Eyre, vou deixar pro próximo vídeo. E foi Mentiras Incendiárias aqui da Jennifer Lynn Álvares. Esse livro já tem resenha no canal, foi uma leitura que eu curti bastante, foi um livro que eu li muito rápido, eu não conseguia parar de ler. Ele é rápido mesmo. Aprendi desde o começo, né? Sim, preciso ler esse tipo de livro, né? Fala sério. Aqui a gente vai conhecer a história de um grupinho de jovens, adolescentes, e eles estão perto da faculdade e eles fazem uma puta merda. Esses jovens, eles se denominam monstros, o grupo deles, devido a um evento passado aí que aconteceu. Mas enfim, isso é irrelevante aqui. Mas em que sentido? Monstros no bom ou no mau sentido? É uma referência. Simplesmente assim. Não respondeu, mas tá bom. O sentido inicial do apelido é no bom sentido, mas... Depois acaba se transformando. Sim, porque eles dão início a um incêndio e esse incêndio acaba atinge acho que entendi. uma proporção muito grande. E assim, ele acaba absorvendo esse todo sentido do monstro. Porque assim, eles fizeram aquilo, eles estão escondendo aquilo, pelo menos tentando, e eles acabam se rebelando um contra os outros e acaba tendo algumas consequências entre esse grupo deles. Então, no fundo, acabam sendo uns monstrinhos. Mas... Gente, quando eles brigam entre si num grupo, gente... Então, vai dar merda. E nada é o que você pensa a princípio. Algumas coisas são óbvias do início ao fim e fazer o quê? Você tenta acreditar que não é daquela forma, mas realmente é aquilo. Outras estão um pouquinho mais discretas e acaba te surpreendendo no final da leitura. O fato é que pequenas mentiras... Mentiras incendiárias. O fato é que pequenas mentiras... tem um deixado esse nome, né? É isso que eu ia falar, tá confundido? Não. Ah, é o comentário seu. Não me atrapalha. É que eu achei que você tinha confundido o nome do livro. Não. O fato é que pequenas mentiras, assim como a tocha inicial desse grande fogo, desse grande incêndio, ela vai tomar uma proporção enorme e vai levar mentiras muito maiores. O que poderia ter sido esclarecido no começo vai virando uma bola de neve. E vai ter mais fatalidades do que deveria. Nossa senhora, que vontade de ler. Aí. A Mari vai falar da leitura dela agora. Fala, Mari. Fala. Deixa a leiturinha. Perdendo da Carol Witt. Aí ela falou, vocês ouviram, né? Vai. Fala sobre suas leituras aí, que eu já tô cansado já. Eu gravava um vídeo de 1 hora e não ficava tão cansado como eu fico agora gravando vídeo de 15 minutos. A gente cansa gravar vídeo de Camara. Vocês viram que a gente fica trocando de lugar e a bichinha não fica quieta. E sem dizer que a gente para zilhões de vezes durante a gravação. Vocês não veem porque a gente corta, né? Mas enfim, como eu estava falando, tadinha da Poliana, que eu combinei de ler o 4º livro, A Sedução da Duquesa, com ela, da série dos Montilone, e eu acabei lendo sozinha depois, porque ela terminou primeiro. Mas enfim, estamos lendo o 5º, quando sair esse vídeo. Eu sabia, eu li o 3º, foi A Filha do Conde, e ele foi perfeito, tá? Quem viu o vídeo de lidos viu que eu falei que eu amei, né? Favoritei o livro. Eu imaginei que o 4º não ia ser tão bom. Falei, difícil superar, a história foi muito boa. Foi um livro bom, mas tivemos alguns problemas, porque a premissa da história começa com outra viúva, outro livro de romance de época com viúva, não sei como minha mente não bugou, mas não bugou. Fácil. Ela está para perder, né, as propriedades, assim como a outra... Gente, não foi combinado. Você não teve nenhum déjà vu lendo esse livro, não? Não. E ela precisa desesperadamente, né, segurar essas propriedades, segurar a riqueza por causa das irmãs dela, né, pra prover um bom futuro pra ela, bons casamentos. Mas
ela não tem um herdeiro. E o que ela pensa? Eu vou tentar arranjar um herdeiro a tempo. Ele matou... Ai, gente, todo mundo de época tem uma premissa desse jeito. Meu marido Mas quando não morreu. cansa, velho? Ah, é premissa inicial, mas depois desenrola, muda. Não, mas... Ai... Eu cansei de livro de fantasia só por... É porque eu gosto. Tem um padrão. Eu sei, eu percebo que você gosta. Isso não é segredo pra ninguém. Não, mas o problema não é... É e não é. O problema está nisso. Porque Aqui, ela vai precisar providenciar, né? Que engravide. Mas, o que ela acontece? Ela vai procurar um dos irmãos Filoni, o bonitão lá, o dono da casa lá, né, de bebida e tudo. E essa premissa que eu achei meio estranha, porque ela vai usá-lo, engravidar dele e depois sumir, sem que ele saiba que, né, ele vai se tornar pai. Então a gente ficou meio com o pé atrás, porque acaba sendo meio, né, uma falha de caráter tomar esse tipo de atitude. Né, engravidar, esconder do homem, sem permissão. Engravidar de uma pessoa sem permissão, né, Michel? Está usando ele, então foi difícil de gostar assim, completamente dessa história. Eu dei um 3,5, mas o livro, assim, a escrita é gostosa, a escrita fluida, a escrita prende, então a gente acaba gostando da história por causa disso. Tem momentos emocionantes, no final é resolvido, claro que o romance depois vai ser destrinchado, não vão ficar juntos por causa disso, mas é a premissa inicial, então por isso eu fiquei meio assim. Quem foi, menina? Então, Último adeus, Cynthia. a Cynthia Hand. Esse livro aqui eu sorteei em dezembro, se eu não me engano, em novembro, dezembro. Eu só demorei pra comprar e pra ler, porque eu viajei, não, e eu queria comprar o livro só depois pra chegar em casa. Então eu li esse livro com o Biel e com o Fábio, mas de qualquer forma ele é um tema sensível, porque se trata de depressão e suicídio, então não foi fácil, principalmente pra um dos meninos ler ali. Tinha que dar uma pausinha, porque né, dependendo do que você estiver passando na sua vida, né, esse livro pode desencadear, né, apertar o botãozinho do gatilho lá e doer no seu coração. Acompanha a história de uma família que perdeu um rapazinho, e pelo ponto de vista da irmã, acompanhamos, porque ela não aceita. Não, quem aceita, né, gente? Quem aceita o suicídio, ninguém entende, todo mundo se sente culpado, principalmente a mãe que chora, que não consegue seguir a vida em frente. E a irmã tá lá tentando levar a vida na escola, tentando dar força pra mãe e tentando entender por que o irmão dela se suicidou, sendo que eles se davam bem, eles eram amigos. Por quê? Que em algum momento da vida dele ele não pediu ajuda, não se manifestou em algum momento, sendo que ela estava aberta, apta para ajudá-lo, sabe? Então a história gira em torno disso. Coisas que acho que todo mundo se questiona, né, na vida real. Eu não tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu nunca acompanhei de perto, né? Mas é uma história, sim, emocionante, então eu dei uma nota muito boa para esse livro pela forma responsável que a autora abordou o tema. Geralmente esse tipo de livro não dá pra você falar nada muito além do que você falou aqui agora nessa resenha. Essa resenha, essa parte. Ainda mais tipo de livro que a gente não tem propriedade nenhuma. As avaliações, ou melhor, a crítica é sempre genérica pra não falar demais e não dar spoiler. Exatamente. Aí vocês ficam pensando, mas onde que a história vai levar, né? Descobrir os motivos e tal. A gente, durante a leitura, a gente já desconfia, né? Qual que é os motivos, né, quando a gente vai conhecendo. Aí o livro é intercalado sobre o presente da irmã e da família tentando passar o luto, com relatos do passado, da interação do menino com a família, com a irmã e com os pais. Então a gente vai conhecendo o que aconteceu. A gente vai desconfiando, mas acho que só lendo mesmo para vocês entenderem onde o livro quer chegar. Mais um romance de época que eu li, uma série, trilogia que eu comecei, que é As Irmãs Sinster, da Stephanie Lawrence, Conquistada por um Visconde. Eu li num grupo de leitura também. Foi o primeiro contato meu com essa autora. E, gente, eu vou falar pra vocês. Quando vocês forem pegar pra ler essa autora, vocês sentem e tenham paciência, porque a escrita dela é bem arrastada. Foi difícil a gente conseguir ler o cronograma. Além da diagramação ser minúscula e apertada, demorou. Tá? Demorou. 77,5% das suas leituras esse mês foram romance de época, pelo menos. Ainda bem, né? Porque eu sou aqui a dona da bagaça do romance de época. Você vai dar uma livrada na cabeça da menina, aí vai ter que parar o vídeo, viu? Depois que ela deu uma controlada na minha boca ontem, que eu fiquei com o beiço desse tamanho parecendo o Simpson, eu acho que nada mais justo. Controle do ar-condicionado. Fiquei com o beiço assim, a gente. Você sabe que ela ficou me zoando ontem. Ela realmente ficou igual os Simpsons. Aqui vamos contar a história de uma das irmãs Simpsons, que é a Heather. A Heather é sequestrada logo no começo do livro. E como que é o nome do cara? O Visconde de Breckinridge. Eu só fui descobrir o nome dele no final do livro. O livro inteiro ele é chamado de Breckinridge. E já esqueci o nome dele, né? Porque só fala no final. E já faz tempinho que ele também, terminei no começo do mês. Ele, na verdade, ele se
finge passar por outra pessoa, ele não se mostra que ele é um visconde e ele vai seguindo de longe e se aproxima dos sequestradores dela pra ver qual é a deles, o que eles querem com ela. E ele se finge passar por pessoas mais humildes, mais pobres, tanto da vestimenta quanto do modo de falar, pra tentar descobrir o que eles vão fazer com a Heather. Porque eles eram conhecidos, né, desde antes, então ele acaba ajudando. E o livro fica mais da metade nessa trajetória, né? Os sequestradores levando a Heather para o destino. A gente acaba o livro sem descobrir quem é o sequestrador, tá? E o Visconde de Breckenridge a seguindo. Então, nesses segmentos aí, ele seguindo ela, eles vão dando umas escapadelas, dando umas beijocas e tal, vão se aproximando. Que clima, hein? Por quê? O sequestrador tava bem tranquilo, hein? Pra poder deixar ela pegar, acompanhar o Visconde pra algum lugar, pra dar umas beijocas. Eles escaparam, né? Eles escaparam e depois ela voltava lá. Porque eles combinaram dela não escapar pra eles tentar descobrir qual é a do sequestrador. E até agora a gente descobriu mais ou menos, a gente nem sabe quem que é. Acho que só vai revelar no terceiro livro. Depois que ela consegue escapar desse sequestro, aí... Depois, bem na metade do livro, aí a história dá uma decaída, porque fica uma enrolação no livro, gente. Tipo, ai, vou casar, não vou casar. Mas você vai casar comigo por esses motivos, porque eu fui sequestrada e tem que limpar minha reputação. E fica, gente, batendo na mesma tecla. E acabou se tornando cansativo. Então... Dei um 3,5 também por esse livro. Acho que meus famosos de época tudo deu um 3,5. Não, o rosinha lá eu dei um 4. Mas é uma história bem detalhada, uma escrita bem desenvolvida. E vamos partir para o segundo livro, né? Não sei como vai ficar em questão de resenhas, porque minha vida está muito corrida, mas estou pincelando para vocês. Dei um 3,5. Vamos para o último, Mikael, porque senão... The Kiss of Deception da Mary. Você já tinha lido, né? Li. E reli com a Duda. Nossa, eu acho que eu amei mais esse livro do que a primeira leitura. Eu tinha gostado bastante desse livro, mas com a segunda leitura eu gostei ainda mais. E com a releitura, eu obtive algumas respostas que eu tinha, né, deixado em vácuo quando eu fiz a primeira leitura. Por exemplo, em relação ao dom da Lia. Pra quem leu sabe que ela tem um dom que... está para ser desenvolvido nessa história, e eu achava que ao longo da trilogia esse dom tinha sido deixado de lado sem explicações, mas já nesse livro tem explicações por que o dom dela não é desenvolvido. Não leu direito? Tá? Como ele é explicado mais pro final, eu até fiz uma marcação aqui, eu acho. Então eu não vou falar pra vocês, mas agora eu tenho essa resposta. Por isso que eu falo, gente, é bom reler, porque algumas coisas que a gente deixa passar com a primeira leitura, a gente obtém com a releitura. Então gostei ainda mais, gente. 5 estrelas pra esse livro, maravilhoso. E foi bom ler agora sabendo quem era o assassino, quem era o príncipe. E eu achei engraçado ao acompanhar a autora querendo brincar com a gente, querendo enganar em relação a isso, a esse mistério. Mas gostei bastante. Estamos relendo o segundo. E, enfim, fiz 2 releituras esse mês. Agora vamos ao que interessa, que eu sei que vocês estão curiosos para saber sobre que livro eu vou sortear. Sorteia. Isso que eu ia falar, deixa ela sortear. Ela tem que aparecer, a cabecinha dela não está aparecendo. Vai, segura ela aí. Coloca nessa mão, você já vai pegar. Aí, ela pegou 2. Pegou 2. É um pra mim e o pai dela. Tá louco? Vai. Vamos lá, então. Marina. Ah, do Zafon. Quem que indicou? Neura literária. Isso que Neurose literária. Ah, Ingrid. Eu conheço, nunca li. Vai ser meu primeiro livro do Zafon. Não sei do que se trata. Não estou empolgada, porque eu nunca tive vontade de ler Zafon. Mas vai ser minha primeira leitura. E eu acho que muita gente vai falar bem. Porque os livros dele o pessoal fala muito bem. Então é isso aí, galera. É isso aí. Deixa indicações mais de livros aqui embaixo. Não vou mais falar porque quem quer não sorteia. É bom mesmo. Vou deixar link de compras aí. Gente, use meu link, vocês não estão usando, deu uma decaída aí. Use o link do canal, ajuda, né, pra pagar esses livros. Vou deixar minhas redes sociais também pra vocês me seguirem por lá. Também quero saber o que vocês leram nesse mês de fevereiro. Conte pra mim, o mês de fevereiro de vocês foi tão ruim quanto o meu? Vocês vão falar, ai, que menina hipócrita por ter lido 8 livros, gente. Mas não tô querendo dizer em leitura, mas de correria com minha filha doente, enfim. Vamos trocar experiência aqui embaixo. E até o próximo vídeo.